Esta é mais uma aula de Photoshop do canal Back Studio. Quem está falando é o Fábio Beccari. E nesta aula você vai aprender a criar o efeito aplicado no pôster do filme Star Trek. Então vamos lá. Eu vou mandar para vocês 3 arquivos. Basta baixar aí na descrição da aula. Você que está assistindo pelo nosso canal do YouTube, acesse o site www.beck.com.br e na descrição da matéria tem o link para download. Então virão esses 3 arquivos aqui. O primeiro é um brush que será utilizado para criar efeitos de iluminação. A fonte oficial do Star Trek e uma textura que será aplicada tanto no fundo como na tipografia, em cima do texto. Se você não sabe como instalar uma fonte, é simples. Basta dar um duplo clique neste arquivo. O nome da fonte se chama Roddenberry. Dê um duplo clique, vai abrir esta tela aqui como demonstração do arquivo de fonte, como que a fonte é. Tem um botãozinho aqui, instalar. Clicou, instalou, é um abraço. Já foi lá para o Photoshop, mesmo o Photoshop estando aberto. Então vou fechar aqui, vou voltar ao Photoshop. Eu já criei um documento aqui, tamanho de 1440 por 900. Escrevi o texto em um único layer. Isso aqui é simples, diminuir o tamanho de uma fonte ou dar espaçamento. Isso tem no curso de Photoshop gratuito também. Você pode tirar sua dúvida caso você não saiba dar esse tipo de espaçamento entre os caracteres ou palavras. É fácil. Basta acessar o curso lá. Isso aqui é tão simples que eu também não vou explicar aqui, perder tempo com isso, né? Senão fica muito longa a aula. Então vamos começar. Primeira parte aqui, você vai criar aqui o documento, né, do tamanho que você quiser, não importa. Eu estou criando desse tamanho, mas não é uma medida que é uma receita. Você pode criar o tamanho que você quiser. Crie o documento, abra a textura, que também é um documento PSD. Basta dar um duplo clique no documento, naquele arquivo que eu te enviei, vai enviar para você esta textura aqui. Então o primeiro passo aqui, vamos criar o background, que será o destaque do texto, né? Eu vou clicar no cadeado aqui, porque o layer é bloqueado. Eu vou clicar nesse cadeado e arrastar aqui para a lixeira. Então ele desbloqueou o layer. Com a ferramenta Move Tool, que é a seta preta ali, eu clico, mantenho pressionado, arrasto lá para a aba onde está o texto. Aí fica este contorno em volta da janela. Eu vou manter a tecla Shift pressionada e soltar o botão do mouse. Com isso, o objeto, seja qual for que venha de uma outra aba para a outra composição, você com o Shift pressionado força o alinhamento central deste objeto. Se você não pressionar o Shift, ele joga no palco de qualquer forma. Então está alinhado perfeitamente aí. Eu vou diminuir o zoom agora aqui da minha janela, pressionando o comando Ctrl-, ou ainda com o Alt pressionado você faz o scroll do mouse para baixo ou para cima. Pressione o comando Ctrl e o T, ou vá pelo comando Edit, o menu superior, e a opção do Free Transform, Ctrl T. Pelas alças de ajuste você regula aqui, não precisa ser nada proporcional, arrasta aqui e aumenta a textura para o tamanho do documento. Simples. Clica aqui ou pressiona Enter para aplicar a sua transformação. Eu vou pressionar o Ctrl e o 0, isso faz com que o meu documento se encaixe na janela de visualização. Eu vou trabalhar um pouquinho com essa textura, mas antes eu vou arrastar para baixo do layer. Clico, mantenho pressionado, arrasto para baixo do layer de texto. Então o texto já está acima. Eu vou selecionar este layer da textura e vou escurecer um pouquinho, dar uma aparência dramática. Ctrl L faz um ajuste destrutivo de levels, só que eu não vou fazer isso. Eu vou aplicar com um layer de ajuste. Então eu vou clicar aqui neste botãozinho aqui embaixo e vou selecionar a opção Levels. Eu não gosto de fazer nada destruindo. Poderia ter sido feito com o Ctrl L mesmo e aplicando direto na textura. Só que se eu quiser fazer uma regulagem posterior, eu já perdi aquela informação original da imagem. Então eu sempre trabalho com layer de ajuste para não fazer um ajuste destrutivo. Eu vou pegar este slider aqui, escurecer um pouquinho a imagem. Vou arrastar este slide aqui também para cá. Esse representa as sombras, os tons médios, o central e os highlights, os brilhos mais claros. Vou só arrastar um pouquinho, deixar mais escuro. Agora eu já posso fechar aqui. Levels. Vou criar outro layer de ajuste, que agora é para dar uma coloração à textura. Clica aqui no botãozinho de novo e vou na opção Hue Saturation.
Pelo Hue Saturation eu vou habilitar a opção Colorize, de coloração. Então já mudou aqui para o padrão vermelho. Eu vou arrastar o slider do Hue para um tom de azul. Mais ou menos esse aqui, 217, 215, por aí, 214. Acho que tá bom dessa forma. Saturação vou deixar em 25 aqui por enquanto, porque no final eu posso fazer a regulagem para que fique perfeita a minha composição. Fecho aqui a janelinha dos layers de ajuste, está configurada da maneira certa. Só que agora eu preciso de mais drama ainda neste fundo. Agora eu vou trabalhar com uma máscara direto aqui no layer onde está a textura. Então eu seleciono este layer, clico aqui neste botão, ele aplica uma máscara ao layer. Eu vou selecionar a ferramenta gradiente, clicando diretamente aqui na barra de ferramentas ou pressionando a letra G do teclado. Eu vou configurar aqui, vou até aumentar aqui para Large Thumbnail. Eu vou selecionar este segundo aqui, que é o Foreground to Transparent. Ou seja, ele vai aplicar a cor que está definida aqui no meu foreground, que é preto, e tem que ser preto para ser aplicado aqui nessa videoaula, preto para o transparente. Vou selecionar este modo aqui de aplicação, que é o modo radial, que é aquele modo circular de aplicação. Com a máscara selecionada, vou clicar nos cantos aqui, ó, clique e arrasta para o centro, ele vai escurecendo. Ó. Então eu vou deixar um efeito diferenciado, ficando algumas partes em azul, pelo ajuste que eu fiz com o Hue Saturation. Então fica assim, dessa forma. Olha só, que legal, ó. Mais um pouquinho aqui. Beleza. Depois, qualquer coisa, eu arrumo, regulo, apago a máscara. Então eu sempre tenho controle aqui do que eu estou fazendo. Bom, agora trabalhar com o texto. Este efeito, ele simula que o texto é em 3 dimensões. Só que eu não vou aplicar em real com os recursos Photoshop e 3D. Ele é aplicado apenas com estilos de layer. Então vamos lá. Primeiro passo aqui. Vou dar um duplo clique aqui no cantinho do layer. Vai abrir o Layer Styles. Eu vou aplicar o primeiro estilo aqui. O primeiro estilo é um pattern de preenchimento. Você precisa de uma textura em cima do texto aqui, para que fique um destaque, os riscos, né, como é no pôster original do filme. Então, eu vou criar, eu posso aplicar uma aqui, ó, do Pattern Overlay, que é a sobreposição de um preenchimento. Tem várias aqui que você pode escolher pelo Artist Surfaces ou outro tipo, né, que você pode fazer seus testes, né, que não precisa ser igualzinho também, nem vai conseguir fazer igualzinho, reproduzir igualzinho também. Eu vou criar essa textura, eu cancelei ali, eu vou utilizar então a mesma textura que eu usei no fundo. Eu vou criar uma seleção, seleciono aqui a ferramenta Marquee, retangular Marquee. Eu vou clicar uma parte legal aqui da textura. Daqui, ó, fazer uma seleção deste tamanho aqui, posicionar aqui, mais ou menos aqui. E vou pelo comando Edit e a opção aqui Define Pattern, ou seja, ele vai definir como um preenchimento para que eu aplique no layer de estilo ou de outra forma com esta área selecionada. Então, Define Pattern, eu coloco um nome aqui que eu quiser, colocar textura do Star Trek, ou você pode colocar o nome que você quiser, isso aí não influencia em nada. E ok. Então, agora eu posso fechar, aqui não vou utilizar mais essa textura. Agora sim eu vou aplicar uma sobreposição da textura sobre o texto completo. Vou dar um duplo clique aqui no canto. Pattern Overlay. Mas você pode fazer testes com as que tem no padrão aqui também. Ou outra textura que você tem em seu computador. Baixe texturas da internet. Faça da maneira que você achar melhor. Então ela é sempre a última. Quando você acaba de criar uma textura, ela é sempre a última. Então está aqui, ó, textura Star Trek. Então você clicou. Ele já aplicou aqui, ó, sobre o texto, só que não está legal, tá vendo que está fora aqui? Então, com a janela Layer Style aberta nesta opção do Pattern Overlay e com a Move Tool, você arrasta e posiciona aonde que você quer que a textura seja aplicada no texto. Então, eu vou posicionar aqui da maneira que eu achar mais conveniente. Nesse caso aqui tá legal, ficou legal a textura. Vou retirar apenas um pouquinho da opacidade, só que fique meio que sujo assim, aos riscos, não muito intensa, mas essa configuração depende do tipo de textura que você está aplicando. E beleza. Agora eu vou aplicar o que? Um Drop Shadow.
dar um volume ao texto. Mesma coisa com o Drop Shadow aqui, ó. Você clica fora da janela e você posiciona manualmente. Você arrasta a sombra para onde você quiser. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, ao centro aqui, ó. Um pouquinho para baixo só. Ficou legal assim, deu um volume bom no texto. Vou aplicar um Color Overlay. Color Overlay, ele aplicou de vermelho, né? Eu vou dar um clique aqui onde eu configuro a cor e vou selecionar o tom de azul do fundo. Vou testar opções de mesclagem, né? Vou testar aqui, por exemplo, um screen. Não. Colocar aqui a opção Linear Dodge. Mais ou menos ficou, só que eu retiro a opacidade um pouquinho, né? Colocar o Pattern Overlay também, eu posso colocar não só com opacidade, mas eu posso tirar aqui e colocar no Linear Dodge. Aumento. Olha só como ficou legal agora. Então é teste, você vai fuçando, vai testando com Blend Modes, opacidade, sempre você vai conseguir um resultado legal. Então o Color Overlay. Colocar no... deixa eu ver se... testar aqui um Lighting. Ficou legal um Lighting. Ficou ruim não. Ficou bom. Desse jeito aqui ficou legal. Então coloquei no modo Lighting com 84%, 85% vai o número redondo da sua opacidade. Agora eu vou colocar um Gradient Overlay. Seleciono o Gradient Overlay. Olha só como que ele aplicou aqui. Ficou colorido aqui. Ele está aplicando um gradiente do preto para o branco. Eu vou configurar aqui o posicionamento desse gradiente. Vai ficar claro ou escuro. Aqui por fora também, ó, eu posiciono do jeito que eu quiser. Altero o Blend Mode para Multiply. Vamos ver se ficou legal. O Overlay. Ó, o Overlay ficou legal. O Overlay deu um efeito interessante. Posiciono, arrasto para cima. Clique e arrasto, eu defino aqui aonde que o texto vai ficar. Aliás, o gradiente vai ficar. Aqui ficou show de bola. Ficou show de bola. Ó, o diferenciado do texto. Deixa eu ver aqui por fora, tá legal. Agora eu preciso dar mais vida a esse texto. O que eu faço? Vou aplicar um stroke para detalhar melhor, vai ficar melhor a leitura. Então eu vou clicar aqui na opção do stroke. Ele aplica por padrão stroke no tamanho de 3 pixels de espessura. Preto, eu vou diminuir aqui, deixar em 2 a espessura. E não quero que seja fora do texto. Eu vou colocar a opção aqui, a posição desse stroke, desse contorno, no modo center. Então ele ficou no centro do texto. 2 pixels acho que está bom. Só que eu não quero também em cor preto. Eu vou colocar o tipo aqui como gradiente. Então ele aplicou também o gradiente aqui do preto para o branco. Vou aumentar um pouquinho a opacidade aqui, ó, deixar em 100%, um pouquinho não, se eu implementar para total aqui 100% da opacidade, eu vou deixar. Vou colocar o modo reverso, ou seja, do branco para o preto. Então ele altera, ó. Só o posicionamento que ficou agora. Ficou do branco para o preto. Só que eu vou colocar a escala, o tamanho dele, em 150. Vou mover o ângulo aqui, que eu quero que o destaque fica mais na palavra no meio aqui, ó, no centro, na palavra black. Então vou mudar o ângulo aqui, ó. Menos 30 e pouco, acho que fica legal. Deixa eu ver. Vou arrastar aqui por fora também, ó. Ó só. Aqui por fora você arrasta também, ó. Ó, aqui ficou legal, ó. Muito black. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Não, aqui acho que tá bom. Pera aí. Muito blackness. Deixa eu ver. Não. Não. Aí. E aqui tá bom. O ângulo pra cima, fica legal. Aqui já ficou um efeito diferente também, ó. O bom dessa forma aqui, eu coloquei o ângulo em 90 graus, o tamanho em 150. Ficou bom, hein? Desse jeito aqui. Ele definiu mais a palavra abaixo, deu um volume legal. Bom, aqui tá beleza. Mas eu precisava ainda de uma sombra, dei ok ali, tranquilo. Eu precisava ainda de uma sombra para destacar mais esse texto do background. Só que eu já apliquei aqui um Drop Shadow. Não ficou muita coisa não. Você precisa fazer uma sombra manual. E é muito simples de ser feito isso. E também dar um volume com um bevel. Só que eu não vou aplicar no mesmo estilo de texto ali.
para dar um volume na parte de cima, para que o texto se destaque mais. Então o que eu faço? Eu vou duplicar este layer de texto, você clica, arrasta aqui para o ícone de Create a New Layer, ou Ctrl J, né, que é mais fácil. Você criou uma cópia aqui. Aqui tem todos os efeitos que foram aplicados. Você seleciona este que está abaixo, e aqui onde está escrito Effects, que tem o olhinho, você clica e arrasta para o lixo. Tira os efeitos do texto. Então o texto está seco ali, do jeito que veio ao mundo, está ali embaixo. Agora o que você vai fazer? Outra vez vai para os Layer Styles, dá um duplo clique aqui no canto. Você vai aplicar apenas neste aqui o Bevel Emboss. Então você clica aqui na opção Bevel Emboss. Aqui tem o estilo deste bevel. Você vai colocar o bevel como Outer Bevel, ou seja, bevel para fora. A técnica, aqui está suave, smooth. Você vai colocar como chisel hard, para ela ficar seco. O tamanho aqui, acho que está muito aqui, mas pode ver o volume que já deu no texto. Parece já um texto 3D. Falta aquela sombra ainda que eu vou fazer manual. Mas vou colocar aqui o tamanho de 3. Tá tranquilo, não preciso mais mexer em nada aqui. Ó. Beleza, ok. Agora eu vou fazer essa tal sombra na mão, né? Sem utilizar os styles. Então eu vou manter a tecla Ctrl pressionada. Eu preciso ter o texto selecionado. Vou manter a tecla Ctrl pressionada e dar um clique aqui no layer de texto. Você pode ver com o Ctrl pressionado já ficou uma marca igual aqui da ferramenta de seleção. Com isso, ele vai pegar todos os pixels que estão ativos nesse layer e transformá-lo em seleção. Só que ele seleciona exatamente o que tem no texto. O que tem no layer. E não os efeitos aplicados a estilos. Ou seja, ok, vou aplicar um zoom aqui, ó, você vai ver que ele selecionou o texto, mas o bevel que está de fundo não. Eu preciso que acompanhe isso, né? Então eu vou expandir esta seleção. Vou manter o layer ativo na seleção, vou pelo menu Select, Modify e a opção Expand, ou seja, expandir, né, a seleção. Então eu determino aqui, depende do tamanho do bevel que você vai colocar ali. Imagino que aqui seja 6 pixels. Se deu errado, você aperta Ctrl Z e volta. Coloquei aqui 6 pixels, deu ok, ó. Fez a seleção ao redor do texto. Perfeito, para mim tá show de bola. Então vou voltar o zoom aqui, o encaixe perfeito da janela com o comando Ctrl 0. Voltou aqui, tenho já o texto selecionado aqui certinho, do jeito que eu quero para criar a sombra seca. Então eu vou criar um layer abaixo desse aqui. Como este está selecionado, eu vou manter a tecla Ctrl pressionada e clicar no botão de criar um novo layer. Com a tecla Ctrl pressionada, faz com que o layer que foi criado vai ser criado, seja criado abaixo do que está selecionado. Então Ctrl pressionado, clica aqui, ele criou um layer em branco aqui. Agora eu vou preencher este layer. Pode ser o Alt Delete, se a minha cor de foreground for em preto, ou Shift Backspace. Ele abre aqui a opção de Fill, você seleciona aqui no menu Drop Down, opção Black e clica em OK. Então já pintou de preto aqui, só que não é, claro, um texto editável. Vou retirar essa seleção com o comando Ctrl D. Vou com o layer selecionado, vou pelo menu Edit e a opção aqui Content Aware Scale. Por que não Free Transform? Porque esse aqui faz uma transformação mais precisa. Então eu clico, arrasto aqui para baixo e dou volume ao texto. Olha só que legal a sombra que foi aplicada. Pressiono Enter, olha só agora que legal. E diminuo a opacidade aqui 5%, deixar em 95%. Uma coisinha leve mesmo. Só para dar uma suavizada aqui. Olha que beleza. Bom, agora é a parte do brush. Usar uma chuva forte aqui, tomara que não acabe a luz no final da videoaula, né? Eu tenho que regravar de novo, começando a chover aqui. Agora a aula é de hoje, meu dia 23/9, ó, são 4h15 da manhã. A hora que eu acordo ou quando eu não durmo já para ficar aqui gravando. É a hora que eu tenho criatividade, é a hora que eu crio meus projetos. Sou meio doidão. Já me conhece, né? Quem me conhece já sabe disso. Então, agora eu vou utilizar o brush. Eu vou criar um novo layer acima de todos. Seleciono o primeiro layer lá do topo. Cria um novo layer. Vou então selecionar a ferramenta Brush. Já estou com o meu brush aqui da Lens Flare selecionada, né, que é o que eu mandei para vocês. Clica com o botão direito. Você vai clicar aqui nessa engrenagem que eu estou utilizando. No outro Photoshop, versões anteriores, é uma setinha. Olha a chuva do jeito que está pegando aí. Vai ser feia a coisa, hein? Clica aqui na engrenagem ou na setinha em outras versões e você vai selecionar a opção Load Brushes. Você vai selecionar a pasta que está o brush, que eu mandei aqui, ó, Back Lens Flare. Você clica, abre, ele vai aparecer aqui na sua listagem de brushes. Eu até vou colocar aqui como
Large Thumbnail, ele vai aparecer aqui na sua listagem de brushes. Então, ele vai aparecer aqui com o nome de Back Lens Flare 1 e Back Lens Flare 2. Tem o 1000, esse 1000 aqui representa que ele tem 1000 pixels de largura, né? Ou de comprimento, depende de qual que foi a largura, qual que é a altura ou largura for mais alta, aparece aqui. E esse aqui tem 806. Vou selecionar este aqui. Vou deixar a cor do meu foreground em branco, é claro, eu quero pintar de branco. Reduzir um pouquinho o zoom. Vou aplicar aqui fora, tá no efeito aqui, ó. Clicou, aplicou, que beleza. E mais um aqui, só que esse aqui eu vou aumentar um pouquinho. Colocar aqui o efeito. Beleza. Ctrl 0, volto aqui a visualização. Vou aplicar aqui agora um Outer Glow, dar um brilho, um destaque maior. Então vou lá no Outer Glow, clico, seleciono aqui uma outra cor, dar um clique aqui, pegar a cor de fundo aqui, ó, o azulzinho. Só que eu vou dar um azul mais saturado, destaque maior. E ok. Beleza, deixa eu ver se mais um pouquinho saturado, não está muito fraquinho ainda. Não, mas aê. Acho que aqui tá bom agora. Aê, beleza. Essa cor aqui, show de bola. Screen mesmo, opacidade. Opacidade acho que vou deixar em 100, vai ficar muito destacado ou não. Vou aqui no Blend, vou fazer um teste aqui agora, né? Eu não tinha pensado nisso. Vou aqui no Blend Options, clicando aqui, ó, que está como default, e tem as duas opções aqui. Opacidade e Fill Opacity. A opacidade desse aqui é o seguinte: esse, se você retira a opacidade, ele apaga tudo, ele reduz a opacidade, fica translúcido tudo, tanto o que tem de ter de preenchimento dentro desse layer ou os estilos aplicados. Já o Fill Opacity, ele tira só o preenchimento, aquele que eu pintei de branco no começo, ó, ficando só o brilho, mas não ficou legal não. Só um pouquinho talvez. Deixar aqui 90%, 92% e clicar em OK. O bicho está pegando lá fora. Bom, praticamente finalizado. Agora eu preciso só de um destaque de luz aqui dentro. Como que eu faço isso? Olha essa técnica aqui, ó. Mantenha este layer que está acima de todos selecionado. Tem que começar a falar até mais alto, porque a chuva está tão forte aqui. Ó, pressionar o Ctrl, o Shift, o Alt e o E. Repetindo, Ctrl, Shift, Alt e E. Está aparecendo aí na tela os atalhos. E você fez uma cópia em um único layer de todos os layers que estão visíveis. Então ele já achatou a imagem aqui, na verdade. Agora o que você vai fazer? Vai em Filter, comando de desfoque Blur, Motion Blur, desfoque de movimento. Você vai determinar aqui um valor, deixa eu ver, uns de 250 a 300 pixels mais ou menos. Isso dependendo também do tamanho da sua composição. Ângulo 0 para que fique o desfoque na horizontal. E clique em OK. Agora você vai mudar o Blend Mode aqui. Você pode fazer testes. Eu vou colocar no modo Lighting ou Screen. Vou colocar no modo Screen. Olha o destaque, a diferença. Ó a vida que deu. Só reduz a opacidade um pouquinho. Deixar aqui em 20%. E tá show de bola. Olha só um detalhe importante aqui. Por que eu não fiz a destruição do layer como com o Ctrl U? Poderia mudar agora mesmo, ele já feito com o Ctrl U? Poderia, só que a imagem vai perdendo qualidade. Então eu vou utilizar aqui o comando Hue Saturate de novo. Eu vou mudar aqui, eu dar um duplo clique. Eu vou mudar a saturação um pouquinho, para que fique mais intenso aqui, ó, parecido com o brilho. Deixar aqui, aumenta a saturação um pouquinho. Opa, olha só. E reduzo aqui também este layer que está acima, vou reduzir mais um pouquinho. Olha que show de bola. Opa. Esse Photoshop está dando esse problema aqui. Até uma outra dica para vocês. Eu fiz uma atualização do Windows quase agora. Fez sozinho essa porcaria, na verdade. E instalou a placa de vídeo a padrão do Windows, né? Instalou o driver que vem com o Windows, né? Da Microsoft, né, que é compatível com a minha placa de vídeo. Zoou o Photoshop aqui, tá dando umas piscadas direto. Eu vou ter que reinstalar o driver do fabricante mesmo, entrar no site do fabricante, instalar da Nvidia lá, porque essa que vem com o Windows aí tá por fora. Esse layer aqui também, eu posso até reduzir a opacidade dele um pouquinho, ó. Dá um Ctrl L aqui para ajustar um level destrutivo nele, ficando mais forte. E tá aí o resultado.
Espero que tenham gostado desta aula. Olha só que logo bonito que ficou aí. Espero que tenham gostado então da matéria. Vai bombar o site agora, tem esse novo colunista de After Effects, eu também vou postar aula de After Effects, tem o curso Photoshop CC saindo, tem o de After, de Illustrator, tem uma porrada que a gente veio com muita vontade de trabalhar aí. Então agradeço ao pessoal que está se inscrevendo no nosso canal do YouTube, que está acessando o site, curtindo a nossa fanpage no Facebook. Agradeço a todos o carinho e até a próxima aula.